Bem-vindos à nossa live de hoje. Alguma de vocês quer entrar junto? Sim. Venha, a Elianete. E pedir para você enviar o convite. Olá, boa noite. Boa noite, Leana, como vai? Tudo bem, você? Tudo bem. Não sei se a minha conexão é boa. Acho que está Tá, bem. tá perfeita. Ah, tá ótimo. Que bom ter você aqui, saudades de você. Igualmente, Leana. Obrigada sempre por estar ali atenta quando tenho tantas perguntas a fazer. Mas agradeço. Para isso estamos aqui, né? Para contribuir todos uns com os outros. Te E nos agradeço conta, muito. Elianete, quem era Elianete antes de conhecer a constelação familiar, antes de conhecer o olhar sistêmico? Bom, eu acho que o olhar sistêmico mudou a minha vida de um jeito incrível, porque antes eu olhava para a vida de um jeito muito diferente, tinha muitas dores, especificamente relacionadas com a minha mãe. Depois comecei a descobrir que não era exatamente com a minha mãe, eram os reflexos do meu gêmeo evanescente e os reflexos do gêmeo evanescente dela, né? Então, era uma relação bem complexa, mas com esse olhar sistêmico, eu comecei a compreender, não sei se se diz assim, mas desculpa, eu estou no Sim, México, eu sim. sou mexicana. E acho que isso mudou a relação e mudou as relações em geral. Isso foi algo incrível que eu nunca tinha experimentado. As minhas relações eram muito fracas, eu não sei como dizer, podiam ser muito boas por um tempo, mas é, desapareciam assim de um jeito muito estranho e era muito doloroso para mim, magoava muitíssimo esse tipo de relações que chegavam e iam quase imediatamente, né? Mas acho que tudo mudou, especificamente na área das relações. Sim. Nossa, que legal. E o seu primeiro encontro com as constelações, então foi para trabalhar o seu gêmeo evanescente. Sim, estranhamente sim, não sei porque quando eu conheci a nossa maestra Kátia, eu entrei numa live assim como agora, de um jeito assim muito, como Casual. dizer, espontâneo, sem saber que ia ter uma live. Eu estava procurando sobre constelação, mesmo que eu sou mexicana, não sei porque nunca procurei constelação, eu procurei constelação. Incrível, mas é assim, acho que é parte do campo, né? Para encontrar o meu caminho de cura. Acho que foi assim, perfeito. Éramos às 4 da manhã, estava uma live, eu entrei ali e ele estava falando do gêmeo evanescente. E eu não entendia nada, eu fiquei assim como pensando, isso que ela fala está meio, não sei, esquisito. Mas quando acabou a live, mesmo que a minha mente estava assim com muitas ideias contrapostas, eu sentia que no meu coração aquelas ideias ao longo do dia estavam caindo no seu lugar. E isso foi muito interessante. Sim, e assim foi. Uma das coisas Oh, que eu acho interessante do gêmeo é exatamente isso. No começo, a maioria das pessoas que não sabem que tiveram um irmão gêmeo na gestação, começam a ver certos sintomas. Nossa, isso combina comigo, isso combina comigo. Mas em muitos existe uma resistência em acreditar
que tinha um irmãozinho gêmeo junto. E por mais que você perceba que os sintomas estão aí, quando o constelador, no caso da gente que trabalha com constelador, observa e diagnostica que você teve um gêmeo dentro do ventre, as pessoas muitas vezes ficam incrédulas. Nossa, eu não consigo acreditar, a minha mãe nunca contou, o médico nunca fala. Você entendeu rapidamente que isso era possível ou para você foi uma questão de muita resistência também para enxergar que realmente você tinha passado por esse trauma gestacional? Na verdade, acho que não passei por essa resistência, porque eu já tinha feito 7 anos de terapia, psicoterapia, com diferentes terapeutas. Eu já tinha feito meditação, eu já tinha feito yoga, eu já tinha feito todas as coisas possíveis para encontrar o que estava, porque eu tinha certeza que algo estava esquisito comigo. Eu tinha certeza que esse jeito de me relacionar tão esquisito, é de ser. Depois compreendi, depois você falou para mim que todos nós que temos o gêmeo, temos em algum momento da vida essa sensação de que algo está mal com a gente. Então, eu tinha essa sensação. Eu provei muitos caminhos para saber o que estava acontecendo e todos esses caminhos não deram. Mas quando eu cheguei a abrir essa live, eu entendi muitas coisas. No primeiro momento, chegou a resistência, mas iam caindo as fichas ao longo do dia. Eu lembro, ao longo do dia, comecei a pensar, nossa, eu faço isso, também faço isso, isso também. Então, caíram fichas. Então, quando a gente tem percorrido um caminho tão longo para encontrar as fichas, e nunca encontrou, e tem a sensação, por primeira vez, que essas são as fichas, então, que eu acreditei. Eu acreditei assim, sem me resistir, porque já tinha andado um caminho longo, sem encontrar jeito de entender, né? Uhum. Perfeito. E quais fichas, quais eram esses sintomas, além dos problemas de relacionamento, que você percebeu de cara que eram do seu trauma gestacional e que você estava vivenciando e repetindo na sua vida? Por exemplo, não podia me concentrar numa só coisa. O tempo todo estava tentando tudo, mas sem terminar nada. Tempo todo deixava tudo bagunçado. Tinha problemas com ordenar, mesmo que eu sabia que a ordem é muito boa para mim. As estruturas, desde criança, eu acho que tinha essa sensação de que era bom para mim. Terminava bagunçando tudo, assim, bagunçava, deixava tudo jogado. E outra coisa era quando eu tinha uma perca desse tipo de amizade ou de um namorado, eu ficava magoada de um jeito extremo, eu ficava muito mal. Eu, o tempo todo ficava revisitando essas memórias e não era algo normal, era uma nostalgia, era uma saudade mais infinita, uma coisa muito triste como eu experimentava isso. Que outra coisa? Não podia dormir de um jeito como normal, eu tinha que ter muitas almofadas, muitos travesseiros assim perto de mim, mas isso era o que me deixava muito, era meu aconchego. E que outra coisa, assim, coisas assim pequenas, né? Mas que a questão da comida, não comia muitas coisas. É, comia algumas, até eu experimentei muitos cambios. Provei ser vegana, provei ser vegetariana, provei ser só comer, ser ovo-lacto vegetariana, é dizer,
experimentei muitas coisas com a comida e muitas eu rejeitava muitas coisas, muitas refeições, comidas. Uhum. Sim, e que outra coisa? E de Hum, todas essas que você acabou de lembrar, quais mudaram na sua vida? todas, todas, completamente. É impressionante, é dizer, tampouco ficava muito atenta às vezes no meu aspecto pessoal. É, às vezes sim, às vezes não, e isso também mudou. É, mudou a mirada que eu mudou essa mirada que eu deixava nos outros, porque o tempo todo parecia que estava vigiando Vigiando? aos outros, estava vigiando os outros. Isso mudou, a mirada voltou para mim. Isso também é interessante, sim. Muito, muito Então, interessante, porque agora você que é consteladora, você que trabalha com a parte da educação física, você consegue se projetar através de você mesma, né? Não só no olhar externo, mas no seu olhar interno. sim, assim é. Assim é. É como também aprendi a colocar limites. Eu não sabia isso, não sabia como colocar limites. E isso também aprendi e comecei a fazer, porque antes tinha a sensação de se eu falo sim para tudo e para todos, então eles vão ficar do meu lado e não vou ter essas mágoas de quando eles se afastarem se eu falo não. E depois aprendi, quando ressignifiquei, aprendi a utilizar o não, assim, não, obrigada, não. E se isso acho que também é muito bom, tem a ver com ficar do nosso lado como sendo nossos melhores amigos, né? Antes de ficar pensando no outro, se é outro se afastar. Não, acho que essa mirada cambiou para mim. Isso o foco da mirada cambiou para mim, né? E isso é muito bom. Isso é Sim. libertador mesmo, né? Porque a gente realmente Sim, pode se conectar com a nossa própria essência, dar o melhor de nós. sim, assim é. E se você, hoje em dia, puder falar para alguém, olha, através da minha história, eu quero te deixar uma mensagem para você entender que a sua vida não precisa ser tão árdua, tão difícil quanto e tão dolorida, porque os problemas de relacionamentos, os problemas de percepção de si mesmo frente ao outro, de não ter limites, fica muito pesado, muito dolorido. Então, se alguém estivesse nesse momento em uma etapa como você estava antes, o que você diria para ela? Como você eh, mostraria que através da sua história você pode dar certeza de que quando você ressignifica seus traumas de gestação, você alinha a como diria eu, a sua ancestralidade, a sua história com a sua família, a vida volta. Volta no sentido de que você realmente se permite viver de novo. Eu acho, Ileana, que falaria para ele que, ou para ela que confie no olhar sistêmico quando tiver a oportunidade de fazer uma constelação e se tivesse o diagnóstico do gêmeo evanescente, que confie. Porque muitas das vezes a gente percorre esses caminhos para entender a alma e as coisas que a gente faz. E como esse trauma gestacional fica no mistério mais profundo do ventre das nossas mães, e na nossa mesma história pessoal, como fica ali, nesse segredo, nessa bruma, nesse mistério, a gente não pode saber.
nem a mãe, nem a gente pode saber com certeza. Nem sequer indo para uma psicoterapia pode descobrir ali. Então, quando aparecer esse diagnóstico, na constelação confie e vai por esse caminho de significação do gêmeo, porque vai ser um caminho transformador. Acho que depois de transformar, de ressignificar o gêmeo, a minha vida se transformou assim rápido, rápido. Passou muito pouco tempo que eu comecei a dizer: nossa, onde estava eu? Onde estava eu? Passaram, passaram 40 anos da minha vida. Quando eu conheci a Gatti, ressignifiquei. Assim que se a pessoa que sabe, tem o diagnóstico do gêmeo e é jovem, aproveite, aproveite. Sim. Olha, interessante, a Eliane está falando aqui. Um mistério que aconteceu na gestação e foi visto hoje através da minha impossibilidade de entrar na live e a chegada de outra pessoa. Com um nome super parecido. O campo sistêmico é maravilhoso. Exatamente. Era Eliane e chegou Elianete. Não posso acreditar, meu Deus. É. O Que sistema é tão interessante. sábio que Nossa, com o campo. Eliane, tem que saber que você falou que, Eliana, você falou que ela dá aula de poesia, certo? certo. Bom, tem que saber que eu estudei literatura, né? E amo a poesia de coração. Sim, Ó, então, aqui ela está falando, estamos super corrigidas aqui hoje. Uma nova ressignificação na live ao vivo. com Bem certeza. isso, incrível, né? Incrível. A Eliane, desde que a gente começou a trabalhar na comunidade, a Eliane já tem escrito, se mal não lembro, são uns 5 livros de poesia. Uhum. Cada um foi a evolução dela ao longo das nossas aulas, que estavam ressignificando também nossas crenças limitantes, junto com a nossa ressignificação de traumas gestacionais. Porque Sim. o lindo da nossa comunidade de desenvolvimento é que a gente tem o olhar sistêmico para olhar a nossa ancestralidade, o olhar para a gente trabalhar a nossa parte gestacional e olhar para a gente no nosso dia de hoje, o nosso corpo, a nossa espiritualidade. Então, tem esse olhar completo que nos mostra exatamente o que você trouxe hoje, que a vida Uhum. pode ser totalmente diferente sem ser sofrida. Sim, se é assim. Como sempre, a gente vai ter momentos onde se sente fraco, onde se sente mal, mas é interessante porque eu já não fico estacionada nessas emoções. Antes ficava por dias, por meses, era uma coisa muito difícil de remover. Era não sei dizer exatamente como, mas eu já não fico ali. É dizer, às vezes aparece algo que é a vida, né? Algum desafio normal, não? Normal da vida, que pode trazer alguma dor, mas é uma coisa muito momentânea. Eu não sei porquê, mas tenho já, acho que porque a gente começa a ter essas ferramentas para sair daí, com essa mirada, com esse olhar, você começa a olhar, isso acontece por isso, vamos fazer um movimento, vamos ver aqui no campo, e então troca muito rápido a energia, coisa que isso não acontecia antes, Guilherme. Coisa boa. Eu acho que é quando a gente vive o olhar sistêmico no dia a dia, as correções acontecem mais rápido, porque é como se a gente tivesse uma bola de fios bem presa e a gente vai soltando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E aí, quando a gente faz uma correção sistêmica, como que o nodo sai mais fácil, como quando a gente deixa mais solta essa bola de nós. A Eliane está escrevendo aqui que o convite dela
não sai, não pode solicitar que você está enviando o convite, ela quer voltar a entrar na live com a gente. Só que de quando ela entrou na vez passada, ficou preso o convite. Então, para mim, aparece que o convite foi enviado, para ela parece que não pode enviar mais. Então, realmente é para não ser a live com ela, senão com você. Olha a coisa interessante. Quando a gente fala de gêmeo sobrevivente, que foi a sua principal transformação, isso são coisas que acontecem muito frequentemente. Então, os nomes semelhantes, uma pode entrar e a outra não. Ainda tem um resquício de energia que a gente precisa corrigir dentro desse trauma gestacional, que não permite totalmente, não tem permitido totalmente liberar ou libertar algumas das marcas que ficaram desse gêmeo e que de uma forma mais sutil interferem na vida. Né? E é interessante isso porque muitas pessoas acham que quando a gente fala de ressignificar trauma gestacional, é apagar totalmente vida nova. E um trauma, realmente, ele não se apaga. A gente controla ele para que ele não seja quem domine a nossa vida. Igual que você caiu, tem uma cicatriz aqui. Eu quebrei um vaso, um copo e ficou a marca. Hoje em dia, incomoda? Não incomoda. Mas a cicatriz está aí. Exatamente acontece quando a gente trabalha com traumas gestacionais. O trauma ficou impresso na nossa fisiologia. Ele vai estar um pouquinho dele sempre nos acompanhando na vida inteira. Um trauma não se apaga. Psiquiatras, psicólogos que possam nos estar escutando, eles sabem muito bem que um trauma não pode ser eliminado da nossa vida. Mas a gente pode dar outro significado para que ele não atrapalhe a nossa vida. Eu leio o que diz Eliane. Apps desinstalados deixam itens residuais, que é a mensagem que deixou a app. Exatamente. Igual que o nosso trauma, sempre fica aí uma coisinha que não atrapalha mais a nossa vida, mas que de vez em quando acorda um gatilho, mas a gente já tem, durante o processo de ressignificação, as ferramentas para compreender, ei, isto é do meu trauma gestacional, vamos ver como eu lido com ele, e aí a gente consegue avançar de novo para a nossa vida. Me conta uma coisa, durante o seu processo de ressignificação, quanto tempo você demorou trabalhando o seu trauma gestacional até você começar a perceber as mudanças? Bom, acho que não lembro quantos. Eu comprei um programa de ressignificação e acho que essa tem 40 sessões. Não lembro bem, Ileana, se são 40, 60 sessões. Não lembro, na verdade. Mas acho que eu fazia uma por dia e eu comecei a ver as trocas como aos dias que eu comecei a trabalhar. Eu via manifestações com relacionamentos. Começaram a chegar muitos relacionamentos assim de amizade e de pessoas que queriam namorar, mas muitas. Eu fiquei assim um pouco assim espantada. Eu lembro disso, como muitas pessoas, muitas pessoas que queriam ter amizade na academia, assim, lugares que fiquei estranho, assim, pensando, nossa, isso não acontecia. Que estranho, porque comecei a olhar isso como dois, mas muitos. Eu comecei a olhar para isso assim com estranheza e depois já comecei a ter grupo de amigas, que isso nunca foi na minha vida, isso nunca tinha acontecido. Mas acho que foi 3, 4 meses depois de terminar o programa de ressignificação. Sim. Perfeito. Eu perguntei isso porque muitas pessoas, elas acham que um programa de ressignificação de trauma é uma coisa que acontece de um dia para outro. Quando a gente fala que é um processo,
que tem que ter paciência com você mesmo, muitas pessoas desistem porque dizem, não é para mim. Quando a pessoa tem a paciência para concluir um período vamos chamá-lo de terapia, de ressignificação, porque não é uma coisa de um dia para outro, nem é um apagão, mas é um processo. A vida começa a mudar incrivelmente. Eu tinha esse mesmo sintoma de não ter amigos. Uma pessoa que era uma que outra amiga, mas estar em um grupo e não me sentia incluída. Então, eu podia estar com 10, 15 pessoas, a turma inteira, eu num cantinho que eu não falava com ninguém, eu não conseguia me integrar realmente. Lembro quando eu cheguei no meu laboratório aqui no Brasil, que eu vim fazer o doutorado, eu demorei uns 3 meses em começar a falar e me integrar com as pessoas. Contudo que as pessoas foram quem me integraram, não fui eu a elas. Era o grupo que buscava interagir comigo, me levar para um sítio, me convidar para o outro. E quando eu comecei também o processo de ressignificação, eu lembro que eu tinha já uns 7 meses do processo de ressignificação quando a Kátia fez o primeiro presencial. Éramos umas 20 pessoas. E eu me sentia tão bem e tão integrada com o grupo que foi para mim a minha grande surpresa, porque eram pessoas diferentes, pessoas que eu não conhecia, e eu me sentia bem com todo mundo, eu me sentia em paz, eu conversava com as pessoas. Então, para mim também, esse foi um grande processo de ressignificação e de incorporação com a paz e com a alegria da vida. Porque a gente deixa de se sentir o ET que não inclui em nenhuma parte, a gente começa realmente a abraçar a todo mundo. E abraçar no sentido não literalmente físico, mas o abraçar de você realmente se integrar, se conectar com as pessoas. Sim, exatamente, essa é a minha sensação. Sentia muita incomodidade em grupos grandes, me sentia incômoda. Tirava o meu livro, ia para lá ler. Assim era, sim, forte. Mas depois ficou tudo assim como em paz. Não posso falar outro sentimento. É paz, assim, paz. Se sente bem, como se você tivesse caído em você, agora sim, por fim. Sim. Exatamente. Você sabe que eu agora estou fazendo também a parte da ressignificação individual. E aí Ah, tem sido bem interessante, porque a gente tem levado algumas pessoas, através de meditação, a trazer lembranças do que viveram dentro do ventre materno. Então, a gente tem conseguido identificar as raízes de algumas crenças, de algumas, de algumas, vamos dizer, não são crenças, vamos dizer, de alguns sintomas que eram da forma como a pessoa literalmente ouvia o que estava no seu entorno, como ela percebia a relação de pai e mãe, dos avós, a rejeição da família. Então, tem sido bem interessante ver como eles começam a desenhar o que sentiram durante a meditação, como eles começam a trazer e a explorar um pouco com um pouquinho mais de consciência. Quando a gente começou o programa de ressignificação, que acredito que foi também na época em que você fez, era mais através do uso das cartas terapêuticas, de âncoras no chão e de desenho, que segue sendo uma ferramenta fundamental na ressignificação, mas a gente não tinha tantos resgates de memória interior. Era mais o processo, era um processo muito mais silencioso. Na medida que a gente tem ido aprofundando na neurobiologia do trauma, a gente tem conseguido ir trazendo esse tipo de lembranças que mesmo uma pessoa de 40, 50 anos consegue resgatar essas lembranças porque o trauma está nas nossas células, está na nossa fisiologia. E a gente trazer e discutir um pouco algumas sutilezas que ainda ficavam remanescentes desse trauma. Tem sido uma parte da evolução da nossa ressignificação, mas tem sido também algo muito interessante para seguir aprofundando cada vez mais com cada um dos nossos clientes, dos nossos alunos, em
percepções de muitas coisas que a gente literalmente se achava que era difícil seguir para frente, não compreendia algumas coisas, e agora como que começa a encaixar as peças do quebra-cabeça um pouco mais profundo. Eu acho que na medida que a gente vai e continua o processo de ressignificação e segue a cada ano trabalhando, pelo menos eu que comecei a estudar lá em 2020 sobre isso, eu sigo trabalhando tudo isso até 2026. Então, cada vez mais eu vou conseguindo ferramentas internas, coisas que curar internamente, igual são o pessoal que continuou na comunidade, que tem vários anos trabalhando, e o pessoal que está começando também a aprofundar nessa parte individual. A gente vê que quanto mais a gente trabalha a nossa parte gestacional, mais emergem sutilezas da nossa vida, mais a gente consegue aprofundar em aqueles pontos que melhoraram bastante, mas ainda ficava um risquinho aí que poderia ser melhor, e a gente vai cada vez mais resgatando novas e novas situações que também estavam relacionadas com traumas gestacionais e a gente não percebia. Que bom, Milena, porque acho que esse avanço vai ser de muita ajuda para todas as pessoas que têm o gêmeo, que têm o gêmeo evanescente, né? E também vai ajudar a resgatar essas memórias que estão em nós e que essas mesmas memórias podem ser a cura mesma, ajudar na cura também. Exatamente. Aí é quando encaixa perfeitamente a frase: a cura está dentro de nós. Porque a gente não pode ir como um doidinho fazendo uma coisa ou outra, senão que precisa um direcionamento. Olha, Sim. Patrícia, a prova disso tudo é essa live. Exatamente, Pat. Depois um dia eu vou te convidar a vir também, se você quiser, para contar a sua história, que também é bem interessante. Olha, a Eliane está falando, fica o convite para quem já participou voltar e atualizar a ressignificação. Exatamente. Fica o convite para se inscrever na comunidade, se você quiser trabalhar a ressignificação em grupo. A gente tem aulas semanais, então a gente vai trabalhando isso de forma muito leve. E tem a parte da ressignificação individual, se você quiser um olhar mais detalhado, mas a comunidade tem ao vivo e fica gravado. Então você pode assistir também no seu horário. Olha, a Patrícia topou, já temos outra convidada para outra história de jornadas de transformação. E então, Eliane, eu acho que é isso por hoje. Agradeço muito a tua participação. Eu te peguei assim uma live totalmente de imprevisto, mas com certeza a tua história vai ajudar a muitas pessoas a perceber que existe sim um caminho de cura, existe sim uma forma diferente de enfrentar todas aquelas inseguranças, medos e dores que a gente vivia no dia a dia e que podemos mudar o olhar, podemos sentir-nos com essa liberdade, com essa leveza. Então, como disse a Eliane aqui, muita gratidão pela sua chegada. E até uma próxima. Gratidão para você e gratidão também por ter ressignificado o gêmeo, porque com certeza se eu não tivesse ressignificado o gêmeo, eu não estaria aqui, estaria com um medo total de aparecer em câmara com você, de falar. Não, agradeço a você. Então, muito boa noite, muito Boa obrigada. noite. E até a semana que vem, que a gente vem ao mesmo horário, 18 horas, horário do Brasil. México tem 3 horas a menos, não é? Agora? México, agora são 3h51. Isso, 3 horas a menos. Então, 3h51 horário de México, 18 horário do Brasil. Está convidada, Ok, Eliane, a seguir participando toda semana, se puder e se quiser. agradeço, agradeço. Todos os dias, Ileana? Não, todas as terças. Terças, 18 horas aqui. Uhum. Ok, não tinha ouvido. Obrigada, vou aparecer por aqui então. Tá bom, Agradeço. então.
Muito obrigada, boa noite e até a semana Boa que vem. noite. Sim, beijos.